Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Kaique Júlio, tenho 19 anos, atualmente faço parte do Juventudes Potentes, moro na região da Zona Sul e hoje com vocês eu vim compartilhar um pouco da minha trajetória. Eu vim da região do Diadema, eu morei numa quebrada de Diadema chamada Vila Guacuri. Eu sempre morei com familiares deslocados, né? Então nunca fui com o pai e com a mãe em si, então sempre com a tia ou com a avó. E nesse processo todo, para minha tia que já tinha seus filhos e para minha avó, que não conseguiam acompanhar o processo de criação de uma criança por completo, eu acabei tendo bastante contato com as ruas de onde eu morava, né? Já fiz muita coisa nessa vida, uma delas ainda nessa época foi vender CD, vender bala, pedir dinheiro na frente do mercado, dentre outros detalhes aí dessa fase em específico da minha vida. Foi, aliás, o que me ajudou a desenvolver habilidades de fala, habilidade de coerência numa ideia, toda essa fase do processo. Então eu decidi continuar no acolhimento e pesquisar um pouco mais sobre essa palavra, sobre esses caminhos. Decidi aprender a ler, aprender a matemática básica que eu ainda não sabia. Foi me desenvolvendo com muito apoio do acolhimento, muito apoio dos abrigos. Dentro do abrigo eu tentei 2 processos de adoção que infelizmente não vingaram, ainda quando eu era mais novo. E aí ali pelos meus 13 anos eu decidi que iria tocar esse caminho sozinho, ia fazer todos esses sonhos se realizar a partir de uma métrica minha, a partir dos meus próprios passos. Então, na minha vida eu tive vários momentos de virada. Quando você tem uma trajetória tão complicada, principalmente familiar, a vida exige que você dê algumas viradas para que você não acabe sendo levado por essa maré que está passando o tempo todo. Mas eu diria que a principal delas foi a que eu acabei de citar, que foi quando eu entrei no abrigo e conheci a palavra faculdade. Eu não sei se ficou muito claro, mas para nós que estamos nesse corre o tempo todo, ainda como criança, é sempre um risco você estar do lado de fora pedindo dinheiro, sendo oferecido para que você entre no tráfico o tempo todo. Então o risco de morte ele já é uma coisa que nasce com você. Você sabe que você pode acabar sofrendo um acidente, acontecendo alguma coisa o tempo todo. Eu conheci o Núcleo Jovem também a partir de uma composição do abrigo. O abrigo tinha um parceiro chamado Grupo Nós, que eu já fazia parte, fazia acompanhamentos com jovens, treinamentos, questões de cultura, né? Aliás, um projeto super importante também na minha trajetória. E o Núcleo Jovem se linkou com o Grupo Nós ali em 2022 mais ou menos. Nada muito oficial, apenas para trocar figurinhas. E nesse processo eu conheci o Jonathan e o Luiz, que foram numa feira de profissões nossa, explicaram algumas coisas também, eu vi que tinha ideia, vi que ali tinha uma oportunidade, conversei e fui chamado para fazer parte do núcleo depois de uns meses, até depois já comparecendo em alguns encontros coletivos. Eu não posso negar que também muitas coisas me marcaram no Núcleo Jovem, mas a maior delas foi ter o espaço de fala, poder desenvolver o espaço de fala fora do ambiente de pedir dinheiro, que era o que eu fazia antes quando eu era criança, né? Então, pela primeira vez eu descobri que se dava para usar a habilidade de comunicação em outros ambientes que valorizassem um pouco mais e que fossem mais coerentes com o que eu queria para a minha vida. Então, o Núcleo Jovem veio dando várias oportunidades como essa, como espaços de fala, espaços de discussão. E para mim foi o maior dos meus privilégios até hoje no Juventudes, assim como esse que eu estou gravando agora. Isso é uma pergunta muito complexa de pensar. Eu tenho 19 anos e várias mudanças estão acontecendo, né? Há pouco tempo atrás eu era um estudante do ensino médio, era um acolhido e ainda era um adolescente. Hoje em dia eu não sou mais um acolhido, não sou mais um estudante do ensino médio e não sou mais um adolescente. Então muitas das coisas que faziam parte fincadas da minha identidade se foram. Então eu estou naquele momento de descobrir exatamente quem eu sou, qual que é o meu espaço nesse mundo, mas ainda assim eu tenho algumas certezas comigo, né? Eu ainda estou na busca de passar no vestibular para a área de medicina, que é um projeto a curto e médio prazo, né? E também pretendo a longo prazo constituir uma família numa escala louca de 6 filhos e uma esposa. Então pretendo me estabilizar nesse meio do caminho e no processo descobrindo quem eu sou, o que eu quero. Então muitas perguntas ainda são dúvidas e tá tudo bem também. A minha mensagem para você, Kaique, e para o meu eu de criança, que eu repito toda noite para mim mesmo, de várias formas diferentes, e para você jovem que está pensando em galgar um caminho sólido e um caminho humilde, né, sem negar suas origens, se você tem um sonho e tem coragem de colocá-lo para fora, ele vai acontecer.